Você já pensou em investir no seu futuro e ainda receber um bônus por isso? Investindo no Tesouro Direto, um dos investimentos mais seguros do mercado e com uma rentabilidade que supera a poupança, aqui na Genial você ainda tem cashback garantido. Independente do valor investido, que pode começar a partir de R$30, você recebe uma fração de um título do Tesouro Direto como cashback. Simples assim, investiu, ganhou. Invista no seu futuro com a Genial e tenha o seu dinheiro trabalhando para você e ainda com garantia de cashback. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo Sobre Ações. Hoje, gente, estou aqui trazendo para vocês um episódio sobre CEMIG. Fazia bastante tempo que eu não trazia vídeos de CEMIG aqui. Vamos dizer a verdade, tá? É uma empresa de qualidade, essa é a verdade absoluta. Eu não tenho na minha carteira, tenho preferência por outras elétricas. Acho que quem me acompanha pessoalmente lá no meu canal do YouTube, no meu Instagram, sabe bem disso, tá? Mas não posso deixar de fazer vídeos de uma empresa que paga bons dividendos e que agora nós tivemos uma reunião chamada aí de Non-Deal Roadshow, que a Genial acompanhou a CEMIG com vários investidores institucionais, que a empresa falou um pouquinho mais sobre as informações, sobre as perspectivas, então acho que nada melhor que trazer isso aqui para vocês. Seja para você que é acionista já, seja para você que quer ser acionista ou para você que só quer acompanhar o mercado, beleza? Bom, vamos lá então, o negócio é o seguinte, nesse NDR, como eu falei para vocês que foi esse evento que a Genial acompanhou a CEMIG lá no Rio de Janeiro, alguns pontos foram tocados pela empresa. Primeiro deles, acho que é talvez o ponto mais importante aqui que o pessoal sempre tem dúvida, federalização da CEMIG. Tá? Segundo os analistas, os argumentos dados, ou seja, pela própria empresa durante a explanação desse ponto aqui, deixaram os analistas bem céticos quanto à materialização da federalização. Ou seja, aparentemente isso não está mais no radar assim como se fosse um negócio que vai acontecer amanhã. Tá? Veja, de acordo com os analistas, não existiria aqui um appeal, ou seja, não tem nada que agrade, né, que traga de conforto nesse sentido, acho que essa pode ser uma tradução para você, para o controlador vigente de CEMIG entregar o ativo nas atuais condições dessa possível federalização. Eu diria que isso é até um ponto positivo aqui, tá? Foi visto, inclusive, como fato ruim essa possível federalização, porque a CEMIG era uma empresa que, inclusive, é bem tocada, mesmo sendo estatal ali no governo de Minas Gerais, mas tem toda uma perspectiva, e tinha, na verdade, uma perspectiva grande de privatização. Então, talvez isso acabe voltando agora à tona aqui. Vamos acompanhar. Lembrando, imagina que se uma CEMIG é privatizada, eu entendo que os dividendos devem até melhorar, tá? Aí a empresa paga 8%, 9% de dividendo ao ano aí de forma bem consistente, para ser bem sincero. Então, comprando no preço certo, você tem uma ótima geradora de renda passiva para você. Outro ponto tocado nesse evento, tá, foi a renovação das hidrelétricas, tá? Então, uma série de possibilidades foram discutidas aqui, né, como se faria essa renovação. A primeira delas seria uma renovação sem nenhum tipo de contrapartida. Essa aqui, segundo o analista, seria a mais interessante. Até o ministro de Minas e Energia, se eu não me engano, até tinha meio se portado, meio a favor disso daqui, mas é difícil, né, da gente saber se realmente vai acontecer. Segundo o analista, isso aqui é uma possibilidade bem remota, tá, de acontecer, uma renovação sem contrapartida nenhuma. Um outro fato, né, um outro jeito de se renovar poderia ser a migração para um regime de cotas, tá, e aí no relatório o analista explica um pouco mais sobre isso, ou também a formação de um possível consórcio. Perceba que a gente tem aqui algumas opções na mesa, nada decidido ainda. Então, são agora os analistas, os investidores e o mercado em geral que vai ter que acompanhar um pouco esse fato e depois começar a fazer conta se vai valer a pena, se não vai, a depender do molde desta renovação. Mas pelo menos foi tocado nesse ponto. Se for renovação sem nenhuma contrapartida, o analista entende que seria o melhor caso para a CEMIG, portanto, poderia destravar até um pouco mais de valor, tá bom? Em termos aqui de dividendos, é interessante mencionar, fiz só um slide para isso, ela deve manter o payout dos 50% do lucro, tá? É um payout, de certa forma, bem conservador para o nível de endividamento da empresa, que é bem controlado, mas isso aqui tem um porquê, né? Tem uma contrapartida. Existe um pipeline de investimentos pela própria CEMIG que é bastante expressivo, tá? São mais ou menos aí 35 bilhões de reais que vão ser investidos entre 24, ou seja, o ano que a gente está, e 28, ou seja, 4 anos para frente. Ou seja, tá, a depender do tamanho desse investimento, se ela paga muito dividendo, ela acaba se alavancando demais, às vezes acaba nem conseguindo fazer esse investimento de uma forma tranquila como gostaria. Então, para ser bem sincero, eu acho bom manter o payout em 50, ela paga o dividendo ao mesmo tempo que ela investe e cresce. Tenta ver dessa maneira, tá?
O ganho de capital também relacionado à recente venda ali da empresa, da parte Aliança Energia, tá? Ele deve ser integralmente pago em dividendo extraordinário. Lembra quando saiu esse dado aqui? Eu tinha falado para o pessoal no fechamento de mercado que eu estava participando, gente, não dá para saber se vai ser pago como dividendo ou se não vai, ok? Mas agora no NDR a gente teve essa informação que ele deve ser sim distribuído como forma extraordinária, ou seja, é mais dividendo que vai entrar para você. Então aproveite, você tem as ações, se você estiver pensando em comprar, dá uma olhada no preço para ver se faz sentido, tá bom? Venda de ativos, continuando, tá? A companhia segue pensando em oferecer aqueles ativos que não concretizaram as vendas recentes, tá? Então a gente teve alguns casos aqui de companhia tentando vender alguns ativos e não conseguindo, então aparentemente daqui para frente ela tende a fazer isso de novo. E só um ponto importante, nada foi citado quanto à participação da empresa em Belo Monte ou Santo Antônio, então a gente não sabe se ela vai realmente vender essa participação, se ela vai ficar, simplesmente não falaram absolutamente nada. Os preços de energia de longo prazo, que é importante mencionar, uma geradora de energia, então acaba tendo essa influência do preço, e a visão da empresa é bem construtiva, tá? Inclusive foi divulgado um balanço energético que mostrou maior grau de contratação da empresa a preços mais interessantes, ou seja, isso possibilita uma geração de caixa, de receita cada vez mais interessante para a companhia, mesmo num cenário que, enfim, imagina que o preço volte a cair por alguma razão, ela está contratada a preços mais altos, então está surfando com essa grana entrando, esse fluxo de caixa também disponível. Por isso que o dividendo acaba sendo interessante, beleza? Bom, em termos de transmissão de energia, vamos lembrar que a CEMIG é meio híbrido nesse sentido, mas eles não estão nada confortáveis de participar desses leilões de agora, acham que a competição está muito acirrada, tá? Os deságios estão muito altos, mas de uma contrapartida aqui, o crescimento deles deve vir através ali dos reforços e melhorias. Lembra, Transição Paulista também tem bastante isso. Então ali eles basicamente investem nesse reforço e melhoria e eles ganham um adicional de RAP, de receita anual permitida, ok? Então é interessante mostrar pelo menos esse ponto. Apesar de não participar dos leilões, a receita continua crescendo por conta do reforço e melhoria, tá bom? Bom, aqui na recomendação da Genial, a gente tem uma recomendação de manter, tá? De 12,50. O analista Vitor Souza é o responsável. Como eu falei, você pode ver um pouco mais no relatório dele, mais informações sobre a empresa. Tá bom, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu gostei. Isso é muito importante. De se inscrever no canal, de ativar o sino e de deixar aqui o seu comentário. Tá bom? Um forte abraço. Valeu, falou. Até mais. Fui.